Bom dia, gente, tudo bem? E vamos esperar só mais alguns minutos, tá? Enquanto o pessoal vai chegando. E aí eu já peço para que vocês coloquem o nome. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabi. Que vocês possam colocar o nome lá no chat, tá bom? Pode deixar que eu vou mandar para ele. É isso mesmo. É dessa forma que a gente continua, como diz o ditado, contando e fazendo a nossa história. Só mais um minuto, tá? Só vou dar um tempinho para eles poderem terminar de chegar. Vamos lá, gente. Bom dia para todo mundo. Já são 8h05. Como eu tenho o hábito de esperar 5 minutinhos, né? O pessoal terminar de chegar, de se logar. Deixa eu botar meu telefone aqui só para vibrar. Tá chegando mensagem toda hora. Mais uma semana, né? Segunda-feira. Acredito que vocês estão com aquela disposição, né? Aquela disposição para estudar, né? Então vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui meu arquivo. Eu demorei 1 minuto praticamente para entrar, porque o computador resolveu travar na hora que eu acessei o Zoom. Aí eu tive que reiniciar o computador, tá? Aqui. Então, só peço que vocês aguardem só um pouquinho, só para eu poder me organizar. Assim que ele atualizou, eu já entrei no Zoom, para não perder tempo. Mas com isso, meus arquivos estavam todos fechados. A gente vai estar tudo aberto, organizado. Primeiro ano. Vamos lá. Antes eu quero fazer uma retificação, tá? Deixa eu abrir aqui o outro arquivo, semana passada. Só terminando de abrir os arquivos aqui, tá, gente? Só um momento. Eu vou começar a aula falando sobre essa questão aqui. Tá todo mundo visualizando aí minha tela? Dá só esse feedback aí, pode escrever no chat mesmo. Quem quiser falar, pode falar. Só preciso saber se vocês estão vendo já a minha tela. Tá? Tá, obrigada, Clara. Então, vamos lá, ó. Nessa questão aqui, eu falei que seria... esse intervalo aqui, a resposta seria 4. Mas não é não, gente. Olha só. Se eu pegar essa equação aqui que ele colocou, né? E resolver essa equação, como que eu faço para resolver, né? Eu vou substituir esse sinalzinho aqui pelo sinalzinho de igual. Bom dia, Milena. Então, vamos lá. 2x menos 6 é igual a 4. Eu pego esse menos 6 e jogo para o outro lado.
não é isso? E aí ele vai virar o quê? Positivo. Então, vai ficar 2x é igual a 4 mais 6. 4 mais 6 é igual a 10, ok? Então, eu tenho 2x igual a 10. Esse 2 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 10 dividido por 2 dá 5, por isso que é 5 aqui, ó. Beleza? Só queria só retificar isso, que eu falei na outra aula que seria 4, mas não, é 5 mesmo, tá? Tranquilo? Então, nós vamos só essa retificação, tá? Então, deixa eu agora trazer a matéria de hoje. Deixa eu fechar aqui, trazer o outro. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre função exponencial, tá? Dentro de função exponencial, o pedacinho desse capítulo que nós vamos comentar vai ser sobre potenciação, função exponencial e equações exponencial. Então, nós temos aqui, ó, o que seria isso, né? A função exponencial. Aí o próprio livro de vocês me traz aí um exemplo, tá? Então, aqui nos iogurte e outros alimentos derivados do leite, fermentado a bactérias, que lá colaboram no equilíbrio floral da flora intestinal, né? E a bactéria, gente, elas começam a se multiplicarem, né? Vocês devem ter visto isso na parte de biologia, né? Não vou nem falar ciências, porque ciência do ensino fundamental 2, em biologia, né? Então, assim, elas vão se reproduzindo de uma forma muito rápida, né? Então, se era 1 vira 2, se era 2 vira 4, se era 4 vira 16, e assim vai. Ela vai se multiplicando muito rápido, tá? Então, a função exponencial, ela trata esses casos, tá? Trata esses casos. Então, no estudo de bactérias, no estudo, por exemplo, de procriação de alguns animais, por exemplo, aí a gente tem o coelho, né? Peraí que tem pergunta aqui. A gente vai ver isso aí, tá? O Breno está perguntando o seguinte, gente, isso envolverá expoentes negativos e fracionados? A gente vai dar uma olhada, tá bom? A gente vai trabalhar isso aí, tá, Breno? A gente trabalha assim isso aí, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam inicialmente o que seria a função exponencial, né? É essa vamos mudar a palavra, que eu não vou conseguir falar essa palavra, mas essa multiplicação sucessivas aonde o número ele vai aumentando, sempre aumentando, tá bom? E aí a gente pode traduzir isso através de um modelo matemático, tá? E aí o que acontece? A função exponencial está ligada diretamente com a potenciação. Aquela matéria que vocês aprenderam lá no 6º ano? Então a gente vai trazer ela aqui novamente. Então é importante a gente recordar algumas coisas, tá? Então aqui as potências com expoente natural. Então a gente tem a potenciação, né? O que é a potenciação? É a multiplicação de fatores iguais. O que é fator, gente? Fator é o item correspondente à composição da multiplicação. Por exemplo, lá na subtração, vocês aprenderam minuendo, subtraindo, né? Na soma, parcelas. Na multiplicação, fator, fator, produto. Na divisão, coeficiente, divisor, né? Então, isso são os termos. Então, fatores aqui se refere àquela parte, está se referindo à multiplicação. Então, aqui, fatores é multiplicação. Multiplicação de quem? Dos números que são iguais, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Então, aqui a potenciação corresponde à multiplicação de fatores iguais. Então, e tem um exemplo aqui, já foi citado. Se a gente observar, 2 elevado ao cubo é uma expressão possível, né? Do produto de 3 fatores iguais, de 2. Olha aí, ó, os fatores iguais aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, tá? Ela representa uma potência, ao qual o número 2 é chamado de base.
Então, eu tenho a base e o 3 aqui vai ser expoentes. Então, aqui, ó, na potência 2 elevado ao cubo, acabei de ler, né? Ou você pode dizer que é 2 elevado à terceira potência, tá? Tanto faz. As duas formas, como falei, está certo, ok? Um outro exemplo, a gente tem uma fração. E a gente começa já, Breno, ó, já é uma fração. Então, aqui eu tenho 1/3 elevado ao quadrado, ou à segunda potência. Isso aqui, ó, minha base é quem? É 1/3. Então, vou multiplicar 1/3 por 1/3. Aí a gente vai lembrar do conceito de fração, né? Da multiplicação de fração. O que ele diz lá? Também é uma matéria do 6º ano. Quando for multiplicação, eu multiplico denominador, numerador com numerador, que é a parte de cima, no caso 1 vezes 1, que no caso dá 1, e vou multiplicar o denominador pelo denominador, ou seja, 3 vezes 3, que dá 9. Então, o resultado dessa fração 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1/9, ok? Então, de modo geral, sendo A, esse A aqui é um número real. Então, se é um número real, Breno, a gente pode tratar aqui um número negativo, pode ser um número irracional, né? Pode ser um número racional, por exemplo, raiz de... irracional, raiz de 2, por exemplo. Raiz de 2 elevada à quarta potência. Posso colocar isso, né? Olha, posso até te dizer, Gabi, você me dá só um instante que eu vou pegar o meu livro, que eu já coloquei tudo aqui na apresentação. Só um momento, gente. Vou lá pegar um livro, tá? Oi, Gabi. Olha só. No livro, quem quiser acompanhar pelo livro, gente, a gente está no capítulo 7, tá? Função exponencial, que fica na página 144, tá bom? 144 do livro. Quem quiser acompanhar pelo livro, beleza? 144, tá? Então, vamos lá. Esse N aqui, ele é um número natural. Esse N aqui é um número natural. Então, ele não é um número negativo. Mas existe... Aí eu vou falar novamente para o Breno, porque o Breno falou assim, ó. Isso envolverá expoentes negativos e fracionário, né? E eu vou falar com ele, que ele vai estar lendo aqui, pô, o número N é um número natural. Com um N maior igual a 2. Né? Que é um expoente. Então, Breno, o que acontece? Quando for negativo aqui, não quer dizer que é um número negativo. Existe uma indicação, uma codificação, vamos dizer assim, para aquela potência, tá? Mas na minha base, pode ser um número negativo, pode ser um número fracionário, pode ser um número racional, tá? Então, podemos observar, ó, que o símbolo aqui. Nós temos A elevado a 1, ou seja, qualquer número elevado a 1, e o A elevado a 0, não vai se encaixar nessa definição, porque eu estou afirmando que o N é maior ou igual a 2, né? Isso aqui é uma afirmação matemática. Por que não vai entrar aqui? Porque aqui existe uma regra, por isso, tá? E nessa regra aqui, o meu A, quando meu A for meu A elevado a 1, quer dizer que é o próprio A. Não vou multiplicar por ninguém. Não vou multiplicar o fator pelo fator, pelo fator, pelo fator. Não, porque o A elevado a 1, seu A elevado a 1 é o próprio A.
tá? E a outra regra é o seguinte, esse A elevado a 1 acaba nem sendo regra, né, gente? É uma coisa óbvia, né? Se eu tenho o número elevado a 1 é o próprio número, tá bom? Mas o A elevado a 0 é uma regra. Todo valor, todo número, né, real elevado a 0, o resultado sempre vai ser igual a 1. Isso vocês têm que guardar, porque isso é importante. Claro que ele está botando observação aqui, ó. Com A, quem é o A? A minha base. Ela tem que ser diferente de 0, tá? 0 elevado a 0 vai dar 0. Vamos combinar, né? Então, vamos lá. Potência com expoente inteiro. Olha aqui, Brendo, que eu te falei, ó. Menos N, tá vendo? Se o A é um número real, não nulo, ou seja, A é diferente de 0. O N é um número inteiro positivo. Define-se. Então, aqui existe uma definição, tá? Quando eu tenho meus expoentes negativo, que não é negativo, é só uma indicação, aquele tracinho é uma codificação, como eu falei para vocês. Quando tem aquela situação, é porque existe uma fração por trás, tá? Somente isso, ok? Então, o que acontece? O meu numerador, nessa configuração aqui, o meu numerador sempre vai ser 1. E o denominador vai ser o A elevado a N. Exemplo, 6 elevado a menos 1. Olha aqui, ó. 6, ó, 1 sexto. Esse sexto aqui é como se fosse 6 elevado a 1. 6 elevado a 1 não é o próprio 6, que a gente já viu lá pela definição? Então, o resultado aí é 1 sexto. Olha aqui, ó. 1 quarto elevado a menos 3. Então, eu tenho uma fração aqui. Então, qual é a configuração inicial? Olha aqui, ó. É só a gente olhar para cá. O número 1 vai ser o meu numerador, tá? Meu denominador, quem vai ser? Vai ser esse número aqui todo elevado a 3, tá aqui. E aí eu vou resolver normal, gente. Isso aqui é fração de fração. Só que aqui, entre fração e fração, eu tenho uma potência. Então, primeiro eu tenho que resolver a potência para depois resolver a fração, tá? Então, resolvendo aqui, ó, 1 quarto elevado à terceira potência é a mesma coisa que 1/64 avos. E aí, para a gente resolver isso aqui, como que fica? Vou escrever aqui. Vou trazer para cá. Vou trazer aqui para o meu quadro branco. Deixa eu só anotar aqui. É 64. Só para vocês observarem o que está acontecendo ali, tá? Então, eu tenho 64, que é aquela resposta já. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. O que a regra diz de potência, de fração, né? É uma divisão aqui. Eu vou repetir a primeira, no caso aqui é 1, né? Aí a gente vai lembrar dos números racionais. Qual é a definição de número racional? É todo número que eu posso escrever numa fração, não é? E eu posso escrever esse 1 aqui numa fração, não posso? É 1 dividido por 1, concordo? 1 dividido por 1, que dá 1. O que eu vou fazer com o denominador? Eu vou inverter essa fração. Então, vai ficar 64. E aqui embaixo vai ficar 1. Aí eu tenho uma multiplicação de fração, que é o numerador com o numerador, que dá 64. E o denominador com o denominador. 64 dividido por 1 dá quanto? Dá 64. Tá? Lá ele colocou justamente direto, tá? Aqui eu estou explicando o que aconteceu lá que deu 64, tá bom? Esse conceito aqui são conceitos de frações, matéria lá do 6º ano, tá bom?
Aí eu não sei qual é a parte que você perdeu, Gabi. Tá? Vai acompanhando qualquer coisa, depois de rever a gravação, tá bom? Então, beleza. Vocês entenderam o que deu 64 aqui? Esse passo a passo eu fiz lá, tá? E a mesma coisa com os outros números. Então, propriedades. Essas propriedades vocês têm que ter no sangue de vocês, tá? Principalmente quando a gente fala de função exponencial. A gente ainda não chegou na função exponencial. A gente está recordando as potências, né? Então, olha só. Quando as minhas bases são iguais e for uma multiplicação, eu vou repetir minha base e vou somar os meus expoentes. Se for na divisão, eu repito a base e subtraio o expoente. E quando eu tenho um A, quando eu tenho letras iguais, gente, é sinal que esse número aqui é o mesmo desse aqui, tá? Quando eu tenho um número diferente, como é aqui, ó, então isso aqui eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N, ok? Essas propriedades aqui vocês já conhecem, a gente está só recordando. Potência com número racional. Vamos lá. Então, para a gente poder aqui exemplificar, nós temos o A, é um número real, como a gente já viu, positivo. E M dividido por N é um número racional, uma fração. Com o número N inteiro positivo. Então, define-se. Nós temos aqui A elevado a N dividido por N igual a raiz de N de A elevado a M. Então, eu posso transformar. Se eu tiver aqui uma potência, eu posso transformar em uma raiz. Olha aqui, ó, o exemplo. 8 elevado a 4 terços, tá? Transformando isso aqui numa raiz, né? O 3, que é o denominador, ele vira um índice. E o 4, ele vai virar os expoentes aqui dentro. Tá vendo? Essa propriedade aqui, essa aqui. E aí, aqui, ó, daqui para lá, é desenvolvimento. O que ele fez aqui? Ele fatorou o número 8. Ele foi dividindo, né? Ele tirou como se fosse o MMC do número 8. E aí viu que é 2 elevado à terceira potência, tá? E aí, ó, ele dividiu. Ele multiplicou, na verdade, né? 3 por 4, que dá 12. Depois, ele tirou da raiz. Se eu posso colocar, eu posso fazer o caminho inverso. Isso aqui é uma afirmação matemática, galera. Estou dizendo que esse lado é igual a esse. Então, se o momento ficar na potência e depois eu virar raiz, não tem problema. Estou na raiz, quero voltar para a potência, sem problema nenhum, tá? E aí, ele voltou para a potência. Só que aqui, 12 dividido por 3, dá para dividir. Deu 4. 2 elevado à quarta potência é 16. Isso quer dizer que 8 elevado a 4 terços, o resultado é 16, tá? Potência com número real, tá? Então, aqui, para a gente poder... Como calcular as potências com número irracional? Por exemplo, 10 raiz elevado à raiz de 2. Então, ó, para responder essa pergunta, vamos considerar inicialmente aproximações racionais de raiz de 2 por falta, tomando os valores 1, 1,4, 1,41 e por aí vai, né? Só que aqui, gente, isso aqui são cálculos que a gente vai recorrer à calculadora, tá? Especificamente a calculadora científica, porque a calculadora comum vai ficar faltando dígito. A calculadora científica já é preparada para números maiores, tá? De armazenamento, tá bom? Mas aqui o conceito é o mesmo, tá? A única diferença são os números racionais, tá bom? Isso aqui vocês têm que ficar cientes que existe, tá? Mas é algo que a gente quase não vai trabalhar, tá bom? Então, aqui é a continuação dos números racionais. E aí, todas aquelas propriedades que vocês viram, de radiciação, né, de potenciação, tudo pode ser aplicado, tá? Principalmente as potências, as propriedades. Então, tem aqui alguns exercícios resolvidos, ó. Aplicando as propriedades de potenciação, ele pede para calcular. Então, ó, bases iguais, repito a base e somo expoentes, ok? Deu isso aqui. Repetiu divisão, deu isso aqui, bases iguais, repito e subtrai. Ó, deu negativo aqui, menos 1. A conta eu faço normal. A gente sabe que esse menos aqui, existe uma fração por trás. Então, o resultado é isso aqui. Então, o resultado desta expressão é isso aqui.
1/5. Beleza? Calcule o valor. Nós temos isso aqui e nós temos uma fração aqui em cima, né? Então, ó, vamos decompor o número 243 em fatores primos, que é, vulgarmente dizendo, um EMC, tá? E aí, ó, fatorando, nós temos 3 elevado à quinta potência. Por que foi feito isso? Para facilitar as contas, gente, tá? Fica um número muito grande para se trabalhar. Então, aqui, ó, com o expoente negativo, aplicamos a definição, que vocês já viram. Aí que a gente tem um passo a passo, tá? E aí se achou aí que o resultado é 9, tá bom? O que vocês vão fazer? Essas páginas aqui. 148, esse é o número 1, e 149, tá? Para agora, tá, gente? Vocês vão ter aí uns 10 minutinhos. São 8h30, 5 minutos, né? 5 minutinhos. 8h35 a gente comenta aí as resoluções, tá? Senão não vai dar tempo de fechar. Opa, apertei demais, gente. Ai, ai. Apertei demais aqui. Tá? Então, façam aí rapidinho. Eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo, mas dá para iniciar para vocês fazerem, tá? Até mesmo porque a número 1 é um pouquinho extensa. Qualquer dúvida, é só perguntar.
Vamos lá, gente. Vamos comparar aí as nossas respostas. Eu sei que não deu tempo de fazer tudo, mas vai ficar registrado aqui. Bem, na questão número 1, ele pede para resolver as potências, né? Então, vamos analisar aqui as respostas, ó. O desenvolvimento de cada uma, tá? Eu acho que é bem tranquila essa questão número 1. Ah, por que aqui deu menos 64, gente? Esse sinalzinho aqui, menos 8, ele não é do 8, tá? É da expressão. Seria do 8 se ele tivesse entre parênteses. Aí seria menos 8 vezes menos 8. E aí sim, menos com menos daria positivo. Nesse caso aqui, o menos ele está solto, tá? Tem diferença. Com parênteses e sem parênteses. Igual aqui, ó, na letra B, olha aqui, ó. Deu positivo. Na letra D já deu negativo, tá? Só tentar para esse detalhe. Beleza? Dá um print aí rapidinho, tá? Quem quiser printar, ou senão vai ver a gravação depois, tá? Na questão número 2, eu tenho uma expressão. Como que eu resolvo isso? Gente, faz com calma, tá? Faz com calma a expressão. Só que, olha só, uma observação. Eu não tenho a multiplicação ali. Eu tenho subtração e soma. Então, é diferente. Vocês têm que pensar em alguma forma, né, de tornar isso multiplicação para poder aplicar a propriedade, tá? Vocês podem fatorar, por exemplo, colocar em evidência, né? Vamos botar assim, fatorar não, colocar em evidência o número 3. Ficaria assim, ó. Colocando em evidência, eu tenho depois, tá, Elizabeth? Colocando em evidência, ficaria assim. Ó, se você pegar esse valor e multiplicar por esse, vai dar esse resultado. Bases iguais da multiplicação, repito a base, e soma o expoente, tá? 3 elevado a 12. Tá bom? Com isso, eu consigo cortar esse aqui com esse aqui, que é uma multiplicação. E aí fica mais fácil para resolver. Olha, aqui vai dar 9, né? Aqui vai dar menos 4. Subtraindo vai dar 5. Aqui deu 5. 5 dividido por 5 dá 1. Tá? Então, é só fazer com calma. Lembrar tudo aquelas propriedades que vocês já estudaram. Tá bom? Esse exercício aqui é para casa, tá? Então, anotem aí. Para vocês poderem fazer. Na quarta-feira nós vamos corrigir. Tá? E apertei aqui sem querer querendo. Eu vou só voltar uma tela aqui rapidinho para a Elizabeth, que ela pediu, tá bom, gente? Mas anotem aí as páginas direitinho, 148 e 149. Para 148 existe o número 2, 3 e 5. Na 149, 6, 8 e 9, tá bom? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Pronto, Elizabeth, printa aí rapidinho. Printou? Tá bom. Então, deixa eu voltar para cá, tá? Senhores, então façam os exercícios, tá? E aí, semana que vem não, quarta-feira, a gente vai corrigir. Beleza? Tranquilo? Então, senhores, ficam por aqui. E encontro vocês, todos vocês, na quarta, tá? Beijos, abraços e até quarta. Tchau, gente!